Olá, meus amigos, estamos chegando mais uma noite. Vamos ver aqueles que estão online para nós começarmos nossas reflexões de hoje. Sejam bem-vindos e que possamos aproveitar ao máximo as reflexões, percebendo aqui a presença, sim, Tânia, Vera, Terezinha, Eduardo. Que bom, meus amigos, que estamos todos aqui, todos juntos, e assim nós vamos aproveitando ao máximo esse encontro festivo para os nossos corações e de aproveitamento muito grande para todos nós, porque é o que verdadeiramente necessitamos fazer, né? Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que nós possamos, sim, ter o melhor aproveitamento, o melhor conhecimento, a fim de que tudo se resolva, então, em nossas vidas para melhor. Vamos começando as nossas reflexões, pedindo aos amigos espirituais que nos intuam, que nos inspirem, para que consigamos ter, assim, uma visão mais clara de tudo que nos é oferecido. Então vamos lá aos nossos estudos, agradecendo a todos e procurando então fazer render este encontro que nós estamos tendo. Hoje a nossa noite é de estudo do Livro dos Espíritos e nós estamos na conclusão da obra e no tomo de número 6, que começamos na semana anterior, na última semana que vimos, né? Que estivemos estudando o Livro dos Espíritos. E neste item de número 6, Kardec tece comentários a respeito do Espiritismo. E então ele diz que o Espiritismo não é obra de um homem, que o Espiritismo existe em toda a natureza, que os espíritos têm gradações diferentes, então aquilo que nós chamaríamos de anjos ou demônios só demonstram a gradação da evolução moral dos espíritos. E por último ele havia comentado então sobre os gêneros de manifestações que eram os mais variados possíveis. Então, enquanto fenômeno mediúnico, enquanto confiança de uma vida além da vida, enquanto um conhecimento ainda muito pequeno a respeito dos seres invisíveis, os seres do mundo espiritual, a humanidade sempre teve essa ciência, entendendo a palavra ciência como conhecimento. E é disso que Kardec vai tratar neste final já do capítulo 6, da conclusão, quando ele está falando a respeito. Então, o que é que Kardec vai trabalhar? O moderno entendimento da vida espiritual, dos fenômenos espirituais. Então, o que ele está fazendo, e que daí surge como doutrina, e muitas pessoas ficam na confusão a respeito do Espiritismo, mas a questão é de doutrina. A doutrina é organizada a partir daí, com esta moderna ciência espírita, ou moderno conhecimento dos fenômenos espíritas. Aí surge o Espiritismo como uma filosofia, que é assim que ele estabelece em O Livro dos Espíritos. Até então, era um conhecimento acanhado de todos os fenômenos espirituais. Os fenômenos sempre existiram, estavam apenas agora mais bem organizados, elaborados e de possível entendimento. Essa é a proposta, então, da doutrina espírita para todos nós. Os positivos subindo ali, eu dou aquela olhadinha para ver como é que tá, para ver se eu não estou deixando de responder alguma coisa a alguém. Mas está tudo certo e nós vamos observar esta fala de Kardec. O que é que faz a moderna ciência espírita? E moderno lá no século XIX, queremos lembrar isso, mas era o que é que faz a moderna visão, o conhecimento do século XIX, então para eles o conhecimento atual, conforme a bagagem de possibilidades que aquelas pessoas que estavam se envolvendo ali poderiam ter. Os coraçõezinhos chegando. Eliana, que bom, Eliana. Mas
diz aqui então, o que faz? Primeiro Kardec diz assim, reúne em um só corpo de doutrina o que estava esparso. Como dissemos, os fenômenos mediúnicos hoje, para nós chamados mediúnicos, mas na época tido como sobrenaturais. Esses fenômenos todos eram esparsos, não havia entendimento e mesmo a variedade de fenômenos que aconteciam não estavam ali organizados didaticamente para o nosso conhecimento. Se havia êxtase, se havia visão, se havia materialização, psicografia, pneumatografia, tudo isso existia, mas não havia uma nomenclatura específica para cada um desses fenômenos e muito menos uma organização de todos eles, pelo menos os conhecidos até então, para que nós pudéssemos ter uma visão melhorada. Então ele diz, o que essa moderna ciência espírita, esse moderno trabalho de entendimento dos fenômenos espíritas faz é reunir em um corpo de doutrina o que estava esparso. Então ele deixa muito claro que o que nós temos como a pedagogia espírita, o que nós temos como a filosofia espírita e como a ciência espírita, como atualmente nós nomenclaturamos, trata-se de um corpo de doutrina. Então organizou-se tudo para que pudéssemos ter este conhecimento. E aí ele diz ainda, explica com termos próprios o que só era dito em uma linguagem alegórica. Como dissemos, não havia, até antes de Kardec da codificação, não havia nomenclatura de pneumatografia, nem havia materialização, nem desdobramento pelo êxtase. Então nós vamos ver assim, o João Evangelista, lá na ilha de Patmos, dizendo que tinha visões. E nós sabemos que a qualidade das visões, hoje sabemos que a qualidade das visões de João Evangelista era daquela criatura que hoje nós chamaríamos de estático, era pelo êxtase, era um desdobramento tão profundo, de um nível de consciência tão profundo, um adentrado invisível tão profundo, que nós nomenclaturamos como êxtase, assim como Joana d'Arc também procedia da mesma forma. Quando nós vemos os 10 mandamentos e pensa-se então em algo fantástico, as línguas de fogo escreveram nas pedras, nós sabemos de um efeito físico chamado pneumatografia, a escrita feita no ar, sem uma mão direta trabalhando sobre aquilo. É um fenômeno de efeito físico, a pneumatofonia. Então, lá num jantar, numa ceia que houve de um antigo rei, ouviram uma voz. Todas as pessoas que estavam ali ouviram aquela voz e que fez uma citação. Isso é uma pneumatofonia, é uma fala, uma voz no ar. Isso, essa nomenclatura toda, médium, mediunidade, nomenclatura para os mais variados tipos de fenômeno mediúnico, só surgiram com a codificação, com essa formatação de doutrina que Kardec propõe, que ele traz num trabalho de colocar as coisas que estavam todas esparsas num único lugar e com uma nomenclatura que pudesse ser entendida por todas as pessoas. Então, a doutrina espírita se prestou a estudar os fenômenos espíritas, trazendo para nós, dentro dessa nomenclatura possível de ser entendida. Ele veio podando, diz Kardec, o que a superstição e a ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. Porque em cima dos fenômenos que ocorriam, havia muita superstição, muita ignorância, muito desconhecimento. Ignorância aqui é no sentido de desconhecimento, não é uma palavra depreciativa, mas é no sentido de que aquelas pessoas ignoravam o mecanismo da mediunidade, ignoravam o mecanismo dos fenômenos de efeitos físicos, não sabiam.
Então havia muita superstição e muito desconhecimento. Aquele momento de organização, estruturação e nomenclatura adequada veio tirando tudo isso que havia de superstição e de ignorância, trazendo à luz, deixando só o que era real e positivo. Positivo no sentido de correto, apenas isso, sentido de correto. Então não havia nada além disto para nós. Nós temos aqui alguma dificuldade com pessoas que entram na nossa telinha aqui. Mas vamos lá. Mostra o que existe, coordena, porém não cria. Isso é muito importante. Kardec não criou nada. Ele simplesmente, de tudo o que existia, ele coordenou esses fatos. Ele não inventou uma doutrina. Boa noite, Terezinha. Ele não inventou essa doutrina. Ele coordenou aquilo que existia, não criou nada. Por isso que ele disse no começo desse capítulo 6º, de que o Espiritismo não é a criação de um homem. Ele agiu como um coordenador, um organizador de tudo aquilo que estava chegando às suas mãos. Cidinha, boa noite, muitos corações. Por isso que as suas bases são de todo o tempo e de todos os lugares. Então, a doutrina, como nós conhecemos, as bases que ela traz consigo, aquilo que é o lastro, que é o ponto de partida para o nosso conhecimento e as nossas reflexões, ele diz, é de todo o tempo e de todos os lugares. Porque o fenômeno acontece no mundo inteiro. Médiuns, todas as criaturas são. Então, independente de raça, de credo, de cor, de língua, de posição social, econômica ou intelectual, não interessa. A base do fenômeno, os feitos, são iguais em todos os lugares. Então, não há diferença deste ou daquele. Havia, sim, muita superstição, uma exclusividade para os que se intitulavam iniciados, e as pessoas comuns, réis mortais, não teriam como participar disso. E hoje nós sabemos que não é assim. Não há privilégios, não há a questão de iniciados terem mais acesso ou menos acesso. A mediunidade é de toda a humanidade, os fenômenos mediúnicos também o são, porque são de todos os seres humanos. Se proscreverem de um lado, porque havia aqueles que estavam colocando como proscrito tudo aquilo que estava surgindo como novidade, como conhecimento, e se proscreverem de um lado, renascerá em outra. Já começou a reinar, muito sobrecarregada, ela vai dando essas travadinhas. Porque a doutrina espírita, diz ele, está na ordem, está na natureza. E não é dado aniquilar uma força da natureza, nem se opor veto aos decretos de Deus. O homem não tem essa condição de se opor a uma força da natureza ou aquilo que é da vontade de Deus. Faz parte de uma lei natural que rege toda a nossa existência. Por conta disso, continua existindo, queiram ou não, aceitem ou não há como negar esses fenômenos que acontecem. Então, que fique bem claro para nós, o trabalho do codificador foi reunir tudo isso, explicitar para aqueles que assim desejarem entender o mecanismo, a forma e as consequências de tudo isso no nosso existir. Interesse em obstar a propagação das ideias espíritas? Será que havia, à época de Kardec, interesse em colocar obstáculos à propagação das ideias espíritas? Porque os espíritos não têm como colocar obstáculos. Aos fenômenos não tem como colocar obstáculos. A mediunidade não tem, porque é da natureza humana. Então, as ideias que ele trazia de Deus, imortalidade, comunicabilidade, reencarnação, a possibilidade de muitas moradas da casa do Pai, como esferas de espiritualidade,
a melhoria da criatura, essas ideias, havia algum interesse em impedir esse conhecimento? Tânia mandando 1000 corações, obrigada. Elas se erguem, diz ele, contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Então as ideias espíritas, elas vão se erguer, elas vão aparecer contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Cada vez que nós extrapolamos nesse caminho, as ideias de retificação, de melhoria, de mudança vão surgir sim. Por isso complicava, por isso havia interesse em que elas não surgissem, porque o mundo, movido por orgulhosos e egoístas, imagina uma ideia que convida à partilha, à fraternidade, à solidariedade, não era interessante. Aproveitadores da coletividade humana que prejudicam as pessoas não se interessavam em que esta coletividade ganhasse liberdade de pensar, liberdade de escolher, deixasse de ser conduzido por algumas cabeças e tivesse uma vontade própria. Isso não era do interesse. As ideias espíritas são um penhor de ordem e tranquilidade, diz Kardec, porque pela sua influência os homens se tornam melhores uns para com os outros. Olha a consequência das ideias de imortalidade, de lei de ação e reação, de reencarnação, de plantio e colheita. Todas essas ideias vão processando transformação no comportamento humano. De uma forma inteligente, não queremos um futuro doloroso, nós queremos um futuro ameno, um futuro de paz, um futuro de alegria. Então, se queremos isso, nós temos que começar uma semeadura diferente, porque vamos colher sempre o que semeamos. Portanto, se queremos algo melhor e agora sabendo que o amanhã depende de nós, seja na espiritualidade ou na próxima encarnação, por menos esperto que sejamos, nós vamos começar a trabalhar em favor próprio, para uma vida melhor. Então, essas ideias, elas são um penhor de ordem e tranquilidade. Começa a colocar ordem na nossa casinha mental e na nossa tranquilidade, no nosso modo de viver. Vão mudando, porque pela sua influência, os homens se tornam melhores uns para com os outros. Assim, a espiritualidade amiga espera. Daí a responsabilidade de nos dizermos espíritas, que já estamos tendo um conhecimento. É cobrado de nós essa melhoria no relacionamento de uns para com os outros. Então, precisamos ir trabalhando isso, nos olhando sem tanto estranhamento, aceitando diferenças, posturas, pontos de vista, respeitando a maneira de cada um ser no seu jeito próprio. E nos tornar melhores uns para com os outros é, além desse respeito que devemos ao outro, contribuir para que tudo em nosso redor se torne melhor. A resposta é aquilo que o Espiritismo faz. Que estes homens que começam a aceitar esses conhecimentos e começam um processo de mudança na vida, se tornem menos ávidos das coisas materiais. Menos ávidos. Porque por muito tempo o materialismo falou muito forte. Então, materialismo excessivo não combina com o conhecimento da doutrina espírita, que promove em nós uma visão diferente da vida. Nós estamos no mundo material, encarnados. Vivemos das coisas do mundo material. Precisamos das coisas do mundo material. Precisamos do trabalho, precisamos do dinheiro, direito a tudo isso. É um tanto de supérfluo, sem nos esquecermos daqueles que têm menos. Sem nos apegarmos excessivamente a tudo isso. Vamos sim usufruir dessas possibilidades,
mas não nos tornarmos escravos da materialidade. Porque muitas pessoas se tornam escravas da materialidade. Apenas vivem para o vil metal, esquecidos da vida. E como nós dissemos ontem, parece que esses momentos que estamos vivendo, reclusos, onde a materialidade lá fora não está podendo exercer tanta força sobre nós, parece que é para a gente retomar essa consciência de que o mundo não era só aquilo que a gente estava habituado a viver. Há muito, as ruas poderiam trazer a nós, o mundo lá fora poderia trazer isso. Ele diz então que as pessoas se tornariam como consequência, daí a razão que muitos não querem mesmo que as ideias se propaguem. Porque essas coisas materiais começam a ter menos valor. Não é que deixam de ter valor, mas tem menos valor e menos força sobre a criatura. E mais resignados aos decretos da providência. A resignação vem quando temos o conhecimento, sabemos das razões, e então nós temos uma aceitação para o fato e não acomodação diante do fato. Isso é muito importante. Não é porque aceitamos algo que chega até nós, né, que a vida traz até nós e que não é do nosso agrado, que nós vamos nos acomodar a Deus quis assim. Não, a vida está trazendo para que a gente aprenda a trabalhar com tudo isso, a nos livrarmos das dificuldades, a buscarmos saída, a realizarmos um trabalho diferente. É isso que a vida está trazendo até nós, para que possamos promover as mudanças em nós mesmos e colaborando assim com o mundo melhor. Então, ter resignação quanto aos decretos da providência não significa acomodação, mas significa buscar a solução. Nós estamos vendo este momento de um vírus fazendo todo um estrago no mundo inteiro. É vontade de Deus, então vamos cruzar os braços e deixar acontecer. Tomar as providências, de nossa parte quais? Cuidado, isolamento, mais higiene, distanciamento, enfim, aquelas recomendadas como as melhores no momento atual. Mas, além disso, tem aqueles que estão à nossa frente buscando solução, vacinas, medicações, tratamentos. Então, resignar-se com aquilo que a providência nos oferece não é cruzar os braços, mas é buscar o melhor caminho, a melhor solução, sem revolta, com consciência, sem revolta. Com isso, nós podemos então encerrar aqui o capítulo 6º e entrarmos no capítulo 7º desta conclusão de O Livro dos Espíritos. Nesse capítulo 7º, Kardec vai tratar de 2 tipos de criaturas, adeptos e adversários do Espiritismo. Aqueles que estavam aceitando e aqueles que estavam em campos opostos, desejando que não acontecesse. Então ele vai tecer comentários a respeito desses 2 grupos de pessoas que ele estava convivendo naquela época e que continuam existindo até hoje. Adeptos e adversários. Em qualquer filosofia, em qualquer tratado religioso, nós vamos ter sempre adeptos e adversários. E é disso que ele vai tratar então no item de número 7 da conclusão do Livro dos Espíritos. E diz assim: o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes. Kardec é muito pedagógico, ele trabalha sempre com essas classificações para facilitar o nosso entendimento. Então ele fala de 3 aspectos diferentes do Espiritismo. Primeiro será o das manifestações. Então ele vai tratar, ele vai apresentar das manifestações dos Espíritos. Depois, o segundo aspecto do Espiritismo, da doutrina espírita, são o dos princípios e das filosofias que desses princípios vão decorrer. Doutrina espírita, o Espiritismo tem princípios.
E a partir desses princípios, estabeleceu-se então uma filosofia, um questionamento, perguntas e respostas a respeito desses princípios. E o terceiro aspecto da doutrina é o aspecto da aplicação desses princípios que ela traz em nossas vidas. Se nós formos olhar bem, ele está falando do tríplice aspecto como ciência, filosofia e religião. Ciência é o conhecimento então, o conhecimento das manifestações. É o lado da mediunidade, é o lado do estudo a respeito da comunicabilidade dos espíritos. Então, esse é o lado da ciência espírita, do conhecimento da vida espiritual. Quando nós vemos a parte da filosofia, o outro tripé em que se apoia a doutrina, que é a filosofia, nós vamos estar falando dos princípios que regem a filosofia. Esses princípios que chegam até nós, que os espíritos foram trazendo para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E depois as consequências, que é o lado religioso, o lado que desenvolve a religiosidade, não religioso como uma religião clerical ou uma religião secular estabelecida, não é esse, mas é o sentido da ligação da criatura com o Criador. É este o aspecto e vai ser a aplicação dos princípios na vida, norteando a criatura para vincular-se ao Criador. Esse é o tríplice aspecto, por isso ele diz que o Espiritismo apresenta, ele se apresenta sob 3 aspectos. Então seriam 3 frentes de trabalho, de conhecimento espírita, que nós vamos juntando para aprender sobre tudo. Muitas vezes nós vemos pessoas interessadas apenas em um aspecto, uma perna desse tripé. Então a maioria ficaria presa a manifestações, outros se debruçariam sobre a filosofia, então ficariam muito presos a estudos, e outros ainda ao aspecto de religiosidade, de prática dos ensinos. Na verdade, nós precisamos dos 3. Ela só estará verdadeiramente plena, completa em nós, se nós estivermos usando os 3 aspectos. Por isso, o convite incessante àqueles que chegam aos centros espíritas, às casas espíritas, e chegam, na maioria das vezes, em busca do fenômeno, querendo presenciar fenômeno mediúnico, querendo, através do fenômeno mediúnico, receber algum benefício, enfim, é ao lado da ciência espírita. Mas é preciso, e mesmo aqueles médiuns que vão para trabalhos mediúnicos, não se concebe, como espírita, não se concebe que o médium vá apenas para trabalho mediúnico. Ele tem esse compromisso, a doutrina se apresenta sobre 3 aspectos, e ele está vivendo um único aspecto, o do fenômeno. Ele está deixando de lado a filosofia, que são os princípios basilares da doutrina, que vão se refletir no campo da religiosidade, trazendo modificações no campo moral. Como esta criatura vai processar toda essa autotransformação, autoconhecimento, se ele não se vincula, fica unicamente em trabalhos mediúnicos, unicamente no desejo do fenômeno. Não dá, isso não é pertinente, isso não tem condição de ser. E vice-versa, qualquer outro aspecto que ele se debruce, não estará completa a sua visão, o seu conhecimento, se não estiver envolvido nos 3 aspectos. É preciso estar envolvido nos 3 aspectos para ter uma visão geral, então, dos benefícios da doutrina. E Kardec vai falando que por conta, então, deste tríplice aspecto da doutrina, esse tripé que sustenta a doutrina espírita, nós teríamos 3 classes ou 3 graus de adeptos, que é o que nós estamos falando já
a respeito dos trabalhadores, dos médios. Então, daqueles que aceitam, que se tornam adeptos da doutrina, nós vamos ver que formam 3 classes, às vezes distintas. E ele vai elencar as 3 classes, dizendo assim: primeiro, os que creem nas manifestações. E se limitam a comprová-las, aquilo que dissemos, aos trabalhos mediúnicos. Esse é um tipo de adepto. Ele aderiu única e exclusivamente ao campo das manifestações dos fenômenos. Olha o que Kardec diz a respeito desse tipo de adepto, desse que traz este comportamento, este único e exclusivo desejo de participação só nesse viés. Ele diz, para esses, o espiritismo é somente uma ciência experimental. Ou seja, para a vida dele, em nada está beneficiando. Para o crescimento, para o intelecto, para o conhecimento, nada ele está aproveitando. Ele entra e sai do mesmo jeito, apenas vivencia momentos de fenômeno mediúnico. É um tipo de adepto. O segundo grupo que Kardec traz é os que lhes percebem as consequências morais. Percebem. Acharam bonita a lição, entenderam o título, que maravilha, mas para por aí. Não aplicam em nada. Então, eles percebem consequências morais, mas não trabalham em si mesmo essas consequências morais. Muitas vezes, aquele tipo que ainda diz assim, nossa, que lição maravilhosa, essa lição ia servir para fulana, se estivesse aqui. Para o Beltrano, olha, ele é que devia assistir isso, ele é que devia ouvir isso. Essa é a ideia. É um tipo de adepto. Ele aderiu em parte, percebam, o primeiro aderiu em parte, o segundo grupo também aderiu somente em parte. Não aderiu à doutrina em si. Às vezes, nós costumamos dizer, eles entraram na doutrina, mas a doutrina não entrou neles. Não entrou. Porque ela não está completa. Ela não está funcionando para ele no tríplice aspecto que Kardec mostra ali. E o terceiro grupo que ele coloca de adeptos é os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. É uma generosidade de Kardec e do mundo espiritual também. Porque ele diz que o terceiro grupo são os que praticam a moral espírita. Quer dizer, os costumes que o espiritismo vem nos chamando a atenção para praticarmos. Os que praticam. Mas aí a gente diz, mas é tão difícil. Como, né? Meu Deus, é tão difícil praticar tudo isso. Mas por isso mesmo ele acrescentou nesse item de número 7, falando dos adeptos, ou que se esforçam para praticar essa moral. Então, muitos de nós não conseguimos praticar tudo o que estamos vendo como necessário, como adequado, como ideal. Mas se estamos nos esforçando para essa prática, já somos elementos desse terceiro grupo, que está sim atento ao fenômeno, atento aos princípios e começa a aplicar esses princípios na própria vida, ainda que com 1000 dificuldades. Por isso que Kardec fala no capítulo 17 do Evangelho, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela força que empreende em domar suas más inclinações. É uma força enorme. Ele tomou ciência que tem más grande. O vídeo foi interrompido aí por um tempo longo. Então vamos repetir para que não haja problema. Quando Kardec propõe de que o verdadeiro espírito é reconhecido pela sua transformação moral e pela força que empreende em domar as suas más inclinações, ele está dizendo que o espírita não é um santo, mas que tendo conhecimento dos fenômenos, dos princípios, ele começa a aplicar
no campo da moral, da sua moral, lutando consigo mesmo. E olha que ele está classificado então como verdadeiro espírita. Então o espírita que seria encaixado como o verdadeiro, aquele fiel mesmo, ele é fiel a tudo isso, a toda essa proposta, e está lutando por se melhorar a cada dia. Então não é uma criatura excepcional, não é uma pessoa fora da realidade humana, fora da materialidade terrena, não. Está dentro de tudo isto. Dentro de tudo isto. Mas, infelizmente, não conseguimos lograr tanto êxito assim. Mas qualquer que seja o ponto de vista, diz Kardec, seja o ponto de vista científico ou seja o ponto de vista moral, todos compreendem que constituírem os fenômenos uma nova ordem de ideias que surge e da qual resulta uma profunda modificação no estado da humanidade, no sentido do bem. Então não importa muito se nós estamos com um viés mais para este campo ou seja pela ciência ou seja pela moral. O que importa é que o fenômeno que está surgindo, seja ele analisado do jeito que for, compreendendo do jeito que for, essa doutrina, esses fenômenos que ela está demonstrando, moveram, e Kardec está falando isso da sua época, está uma nova ordem de ideias, um novo olhar sobre a vida além da vida. Então essa nova ordem de ideias que surgia naquele momento de século XIX e da qual resulta uma profunda modificação no estudo da humanidade, no conhecimento da humanidade e no estado, na maneira de ser humano, no sentido do bem, da melhoria, do progresso moral que traz o bem-estar e a melhoria para todas as criaturas. Assim, ele falou dos adeptos, daqueles que estão abraçando a ideia, mas existem os adversários que ele também trata. E ele vai falar também de 3 categorias de adversários. De que categorias de adversário ele está falando? Primeiro, os que negam sistematicamente tudo que é novo. E existem aquelas pessoas que não aceitam novidade nenhuma mesmo. Elas não querem saber de nada novo, nada que seja para ser. Ela simplesmente não aceita. E ainda, muitas vezes, usamos até alguma referência, o ser humano usa, estão querendo mudar as coisas, não era assim antigamente. Ela não aceita postura nova, conhecimento novo. Então eles negam sistematicamente, negavam à época de Kardec, todo esse conhecimento espírita, negavam por conta de que era algo novo e não aceitavam. Ou qualquer coisa que deles não venha. Ou seja, se não sou eu que estou dizendo, se não sou eu que estou inventando a moda de outra eu não aceito. Mas esse é o ser humano que ainda continua assim. Nega o novo ou aceita da sua ideia, do pensado. Então, simplesmente é um testemunho de orgulho, de vaidade, não aceita o diálogo com outra pessoa, não aceita ouvir a ideia que outra pessoa possa trazer, não aceita o conhecimento que outro possa ter, não se dá o trabalho, porque nós temos o direito de não aceitar, nós não vamos mesmo aceitando tudo, mas nós temos que ter uma base para julgamento daquilo que nos chega, uma base de conhecimento para podermos julgar, isso me convém, isso não convém, com isso eu concordo, com isso eu discordo. Não é porque vem que nós vamos aceitar tudo. Jesus sabia disso e até recomendava que tivéssemos cuidado com os falsos profetas,
E no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar até falsos profetas da erraticidade, ou seja, os espíritos que trazem falsidade, conhecimento falso. Agora que está chegando para mim, Regina dizendo estou assistindo, Lena, boa noite, Gil, Anete. Pessoal, agora que chegou para mim tudo isso, viu? Que estava totalmente travado e eu não tinha a menor noção das postagens de vocês. Peço desculpas se não respondi, mas agora está chegando tudo aqui, graças a Deus. Então a gente está, a NET, nós estamos conseguindo visualizar os comentários de vocês. Mas então voltemos a esta fala de Kardec falando dos adversários, aqueles que se colocam na condição de não aceitação, não aceitam o novo e nem alguma coisa que não venha da parte deles, não se aceita. E que falam sem conhecimento de causa. Eu acho que isso é o pior. Sem conhecimento de causa. Não se deram ao trabalho de conhecer, não se deram ao trabalho de ver o outro lado da moeda, não se deram ao trabalho de aprofundar e tecem simplesmente ilações da sua própria lavra que não tem o menor sentido. Então são aqueles que falam sem conhecimento de causa. E se perguntar, mas por que você... Não, eu não gosto, eu não quero, eu não sei, eu não concordo. Mas não concordo com o quê? Qual é a sua justificativa? O que é que você tem para dizer isso está errado, isso está certo? Qual é a hipótese que está trazendo? Qual é o tratado que você está trazendo? São coisas desse tipo que nós estamos então observando. E aí dentro desse grupo dos que negam sistematicamente, Kardec vai dizer, vai separar em duas turmas. Uma primeira turma ele diz, os que só admitem o que possa ter o testemunho dos sentidos. Então, dentro desses que negavam sistematicamente, ainda há aqueles que negavam porque não conseguiam ter percepção. Os seus sentidos não eram tocados. Muitas expressões do tipo, eu só acredito vendo, eu só acredito se um espírito se materializar e eu puder tocar, eu puder abraçar, eu puder pegar de alguma forma. Então, só se eu ouvir, só se eu puder ver, nós estamos associando essa acesso a alguma reação de órgãos dos sentidos. Não aceitamos como teoria pesquisada, trazida e que a gente diz existe lógica, existe razão. Eu não preciso ver para crer, eu creio. Então há este grupo que só admite aquilo que possa tocar os seus sentidos. Nada viram, nada querem ver e ainda menos aprofundar. Não viram, então seus sentidos não foram tocados. Por conta disso não existe. Por conta disso eu não aceito. Por conta disso não é verdadeiro. Não viram. E não querem ver. Mas olha, eu conseguiria demonstrar para você. Não, não me interessa ver. E ainda menos aprofundar. Ou significa estudar. Ainda menos. Não aceita e não quer sequer ler. É interessante verificarmos isso. Como é que nós vamos dizer se gostamos ou não de uma coisa? Como é que nós vamos dizer que aceitamos ou não alguma teoria se não nos debruçamos sobre ela para dizer serve ou não serve? Dá certo ou não dá certo? É essa postura que muitas vezes as pessoas tomam. E ficariam, diz Kardec, aborrecidos se vissem as coisas claramente. Porque simplesmente estariam forçados a admitir que não tem razão. Ele nega. E se fosse possível ver, ele não gostaria, porque ele seria obrigado a admitir que errou. E ele não quer admitir que errou. Ele não aceita que o outro diga a ele, que ele mostre, prove que ele está errado. Ele não tem razão de proceder daquela forma. Para eles, então, o espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia, não existe. Vão nomenclaturando
como quiserem, no sentido de depreciar uma doutrina filosófica de base científica e consequências ético-morais. É isso que ele diz, estabelece dessa forma, e como dizem os italianos, punto e basta. É fim, não tem segunda opção, não tem conversa. Chegou, eu digo que não existe, eu digo que não tem, eu digo que não é uma realidade e acabou-se. Não se abre para uma discussão. Então diz Kardec a respeito dessas pessoas, são os incrédulos de caso pensado. Não é que ele não crê porque ele não conseguiu entender, porque ele não viu, porque ele não sentiu, porque ele não percebeu. Mas é de caso pensado, porque senão ele vai ser obrigado a mudar e admitir aquilo que até então ele não admitia, batia, jurava de pé junto que não funcionava, não existia, e ele vai ter que mudar. Então ele é um incrédulo porque lhe convém, é um incrédulo de caso pensado, ou por maldade, por interesses maldosos que ele está ali trazendo. E o segundo grupo dentro dessa turma que não aceita, desses que são incrédulos ou que são antagônicos, os que não se designam, não se dignam a dar aos fatos a mínima atenção, sequer por desencargo de consciência, para dizer, olha, eu até quis ver, mas não vi nada. Eu até quis perceber, mas não percebi nada. Por isso eu não acredito mesmo. Então, olha, não se dignam a dar aos fatos a mínima atenção. O que significa também para nós que diante dos fatos, dos fenômenos, nós deveríamos ter mais atenção. Nos dignamos a conhecer, a dar atenção, a promover de alguma forma esse conhecimento, a amplitude da nossa visão e não sairmos com essa desculpa esfarrapada, porque isso implica em ter que estudar. Então é preferível eu dizer, olha, até quis ver, mas não deu, não percebi nada, então isso para mim é balela. Não compreendem que seja preciso mais de meia hora para alguém se inteirar de uma ciência. Mais uma vez ele está falando do estudo. Mais uma vez ele está dizendo, não vai ser em meia hora de conversa ou de leitura que a pessoa vai conseguir saber de uma ciência, de um conhecimento. Nós vemos que pessoas passam às vezes uma vida encarnada, anos, 20, 30, 40, 50 anos, dedicados a um campo de pesquisa sobre um aspecto que ele deseja provar, que ele deseja conhecer. Anos, milhares de livros lidos, de fórmulas, e repete, o experimento até ele ter uma comprovação. E às vezes nós queremos saber do espiritismo em apenas meia hora. Lembre-se, espiritismo é a ciência, é o conhecimento do mundo espiritual. Como é que nós vamos devassar esse invisível, como diz Dona Ivone do Amaral Pereira, em sua obra Devassando o Invisível, em apenas meia hora de conhecimento, de leitura, de atenção com alguma coisa nesse aspecto? Não. Então eles acham que se em meia hora não foi possível convencê-los, isso não existe, isso não serve. Esquecidos de que um fenômeno muitas vezes precisa ser repetido N vezes até que ele venha claramente a se realizar. Meus amigos, o nosso tempo passou e nós vamos ter que parar aqui com esses inimigos do Espiritismo, esses contraditores do Espiritismo, nesse capítulo 7 da conclusão do Livro dos Espíritos, que continuaremos sim, com certeza, no próximo encontro nós já teremos Livro dos Médiuns na próxima terça-feira. Então vai ficar para o mês de julho a continuidade, nas 2 primeiras semanas, a continuidade do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Porque na segunda quinzena do mês nós fazemos a obra, o Livro dos Médiuns. É assim que fazíamos na Casa Espírita, em nossos estudos, e que procuramos manter essa formatação, mesmo aqui nesses nossos encontros. Portanto,
Para nós vale, estamos aqui estudando. Qual obra da codificação? Não importa, elas são todas muito ricas e importantes para o nosso amadurecimento espiritual e o nosso conhecimento. Nossa, a Célia está lembrando que esse mês tem 5 terças-feiras, então veremos o que faremos na quinta, porque é assim também que nós fazemos na Casa Espírita. Sempre que tem 5 terças, nós vemos se esticamos mais uma do Livro dos Espíritos, ou mais uma do Livro dos Médiuns, ou trazemos um tema livre na última quinta-feira. Veremos até lá. Então, os amigos nos lembram sempre dos nossos compromissos e nós agradecemos por isso também. Graças a Deus, temos esses amigos que nos suportam em todos os aspectos. Suportam as nossas imperfeições e dão suporte às nossas tarefas também. Agradecemos muito, lembrando que todos esses nossos estudos estão ficando lá na nossa página do Facebook mesmo, o Grupo de Apoios aos Estudos Espíritas, ou então lá no canal do YouTube Marina Ferri. E lá eu peço encarecidamente, se inscrevam, deixe o like, porque é isso que faz ter o movimento e outras pessoas, gente, estão aproveitando muito essas nossas reflexões, estão nos acompanhando. Agora há pouco eu vi a Ria, lá de Londres, acompanhando aqui. Nós estamos vendo Marli, que é lá da França, acompanhando também. Temos visto companheiros de fora participando conosco. E isso é uma alegria para nós, podemos então estender essas nossas reflexões e também dos companheiros. Vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus a oportunidade desta noite, pedindo que ilumine as nossas consciências para que consigamos ter reflexões melhoradas sobre a nossa própria vida e, consequentemente, atitudes mais moralizadas de acordo com os ensinos de Jesus, já que nos dizemos cristãos. Beijos, mãe. Liz Fernando, obrigada. Filho, entra, tá todo mundo participando conosco e nós agradecemos imensamente a oportunidade. Deus abençoe a todos, Jesus ilumine os lares, fortaleça os corações, as consciências, muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser, com a nossa noite de evangelho que fazemos da obra O Pão Nosso. Que a luz permaneça em nós, hoje e sempre.